Pessoal, vamos seguir o conselho do professor Olavo de Carvalho, investir na cultura, na formação da alta cultura, na intelectualidade, na inteligência, e também vamos investir na nossa busca espiritual. A formação intelectual vem junto com a evolução espiritual. A busca pela verdade sempre passa pela palavra de Deus. Então é isso aí, fiquem com o vídeo, espero que gostem, espero que estejam gostando do nosso canal. Forte abraço, fiquem com Deus. Esse é um dos gênios da direita que aparece aí, desvendando os mistérios do mundo e do poder secreto que governa a humanidade, né? E esse pessoal, assim, isto é a peste da direita, a peste. Anos atrás eu escrevi um post dizendo que a formação de qualquer movimento político atravessa uma série de etapas que não são trocáveis. E a primeira dela é a formação de uma intelectualidade. Essa intelectualidade se forma ao longo de debates que podem se prolongar por décadas e que não tem finalidade política nenhuma, é apenas o esclarecimento da intelectualidade, a criação, vamos dizer, de um corpo de conceitos que permita o diálogo, e as pessoas, não é que elas vão concordar, não é uma concepção uniforme, mas um corpo de conceitos que permita, vamos dizer, o intercâmbio de ideias, de modo que as pessoas saibam do que elas estão falando. Antes disso, não existe movimento político possível. No Brasil as coisas se precipitaram e a massa elegeu um presidente antes de haver um movimento político. Então todo mundo fala, movimento conservador. Isso não existe, gente. O que existe é uma massa bolsonarista, isso sim, sem dúvida. A massa patriótica bolsonarista. Mas um movimento conservador, mas não existe de jeito nenhum. Ele está no comecinho. Então, como não há realmente a intelectualidade formada, pululam os pseudo-intelectuais. É uma coisa incrível, bicho. Aparece tipo assim, Lobostão, Rodrigo Cocô, cada um dando palpite, falando de coisa que não sabe, mas todo mundo assim, falando de maneira que parece respeitável. Tá entendendo? Porque pega aquela pose, né, tem um determinado tom de voz, né, treinado, cria um personagem, né, cria uma persona, essa persona então se impõe. Em geral, assim, representando grupos, ou representando facções. Eu represento a Igreja Católica, eu represento não sei o quê, eu represento a maçonaria, eu represento as Forças Armadas. Não tem um sujeito que representa ele mesmo, tá entendendo? Não tem um que fala em nome dele mesmo, sou eu. Né? Os outros todos são representantes de alguma coisa. Então aparece esse cara aqui para dizer, vê, eu quero que vocês ouçam, para você ver. Alguns anos atrás. Então, por mais que você pegue o Olavo de Carvalho falando, é um grande escritor, um grande filósofo, pode até ser, escreveu algumas coisas legais, mas eu prefiro o original, que é o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, escreveu 3 livros. Então é o seguinte, Olavo pode saber alguma coisa, mas eu prefiro o original, quer dizer, aquele com o qual o Olavo aprendeu. Ora, minha gente, o general Coutinho foi meu aluno durante 9 anos, e daí escreveu o seu primeiro livro, que é Um Gramsci no Ocidente. Né? O que ele sabe ali, ele aprendeu comigo. E ele sempre reconheceu isso aí. Ele discutiu comigo o conteúdo dos livros dele antes de escrever. Enquanto escrevia, ia publicar. Agora, esse cara aqui diz que eu sou discípulo do general Coutinho. Discípulo ou até plagiário do general Coutinho. Você entende por que a direita fica essa merda e não sabe reagir? Por causa desse tipo de gente. Tem poucos intelectuais, olha, os poucos intelectuais que existem são os que eu formei, por exemplo, o pessoal do Instituto Borborema, né? O pessoal, alguns caras que fazem lá o Brasil Sem Medo, são pouquíssimos, eu acho que são o quê? Umas 20 pessoas, não são pessoas que estão necessariamente participando de movimentos de rua, né? Fazendo agitação, não, são intelectuais de verdade, são os caras que estão tentando entender o que se passa. E esta é a primeira fase e ela não é saltável, não dá para saltar para a etapa seguinte. Isso aí, eu digo isso baseado na história de todos os movimentos políticos que apareceram no mundo. Se você vê, por exemplo, se você lê os livros de Dostoiévski, ele documenta ali a origem, né, do movimento revolucionário na Rússia. Essa origem remonta a 1850, aproximadamente, para depois ter a Revolução de 1905 e outra de 1917. Né? E assim por diante. Se você vai ver
o movimento conservador nos Estados Unidos, ele aparece na década de 30, né? Como um movimento puramente intelectual. Ele só alcança uma expressão política na década de 80. Ou você pensa que começou fazendo CIPAC? Que estupidez é esta? Agora, o pessoal tem ânsia de agir, quer o poder, todos querem um carguinho, né? Quero ser senador, quero ser deputado, quero ser governador do estado. Então, quando vira a ascensão do Bolsonaro, já grudaram na cola do homem para poder subir na vida. E daí sai esse tipo de besteira. Quer dizer, esse camarada ele não sabe ler data de publicação de livros. Se ele abrisse, ele ia ver, né, Revolução Granchista no Ocidente, 2002. Pega lá a Nova Revolução Cultural, 1993. Segunda edição, 1994. Então, não é que eu estou fazendo questão de eu aparecer mais do que o general Coutinho. O general Coutinho escreveu 3 livros sobre um assunto. Quer dizer, a visão que ele tem das coisas é limitada àquele aspecto que ele estudou. Eu tenho 1.500 assuntos, eu não tenho que competir com o sujeito que foi meu aluno, meu Deus do céu, que aprendeu comigo. Não tenho que competir. É uma questão de restaurar a realidade histórica. Agora, a direita está repleta desse pessoal que não tem uma cultura histórica, literária e filosófica suficiente e se mete assim, em decifrar os mistérios do mundo. Então, este cara aqui, ele diz o seguinte: não, a Segunda Guerra foi para o Rothschild se vingar do Hitler, porque o Hitler estava corrigindo as distorções da economia mundial, e daí veio o Rothschild. Pô, o cara tem simpatia nazista, é criança, pô, é coisa infantil. Não que o Rothschild não exerça influência, mas o Rothschild não é o governo secreto do mundo, ele não tem esse poder que esse cara imagina. Ninguém tem, porra. Tem gente querendo isso aí. Se você pegar o Jorge Soros, ele quer ter mais poder, ele quer, mas ele consegue? Não. Você vê que esse pessoal globalista, eles pensavam ter um governo mundial na década de 80. Até hoje, já passou 40 anos, não tem governo mundial. Ou seja, eles querem, mas querer é uma coisa, poder é outra. Ou seja, para o sujeito ter o domínio do mundo, ele precisa ter o domínio do curso da história. E para ele ter o domínio do curso da história, ele precisa entender o curso da história. Quem entendeu o curso da história humana suficientemente para poder dirigi-lo, como se dirige um carrinho? Ninguém, porra. Você pega todos os estudiosos disso aí, você pega o Toynbee, pega o Spengler, pega todos eles, né? Pega o Fukuyama, pega eu estou arranhando um pedacinho do curso da história, meu Deus do céu. Ninguém tem o domínio intelectual do curso da história humana, portanto, ninguém vai ter o domínio prático, político do curso da história humana. E, portanto, não vai ter o domínio do mundo. Não existe isso, porra. Agora, gente a quem falta dinheiro tende a hipertrofiar o poder do dinheiro. Então, o Rothschild tem um montão de dinheiro, o cara que tem mais dinheiro, então deve ser ele que manda no mundo. Não é, simplesmente não é. Ele pode até querer, ele pode até tentar, tá certo? Mas, você vê, se ele que fez a guerra contra o Hitler, mas, meu Deus do céu, por que ele precisou fazer uma guerra contra o Hitler se ele podia parar o Hitler no começo? Será que o sujeito que tem tanto discernimento, assim, não, o Hitler, esse tal de Hitler vai fazer isso, mas aí, se ele tivesse capacidade de antever o curso da história, poderia parar o Hitler no começo? Né? Quando ele invade ali a Polônia, fala, você quer saber quem previu o que o Hitler ia fazer? Mussolini. Né? Esse entendeu mais ou menos o que o Hitler ia fazer. E o que ele fez? Telefonou para todos os governantes da Europa dizendo: nós precisamos parar esse maluco. Mussolini fez isso. Ninguém quis, ninguém ligou. Então o Mussolini o que fez? Falou: então quer dizer que o Hitler está mais forte, eu vou ficar do lado do mais forte. Foi isso que ele fez. Isso quer dizer, os maiores governantes da Europa não tinham visão da coisa. Não tinham visão do curso, do que ia acontecer em seguida. E aí é claro que o Rothschild também não tinha, meu Deus do céu. Senão ele teria contado para os outros. Né? Agora, então esperou o Hitler fazer uma desgraça em metade da Europa, agora vamos fazer uma guerra. E você acha que foi o Rothschild que mandou fazer? O cara tem esse poder? Não, se ele tivesse esse poder, ele teria tido o discernimento de perceber o que o Hitler ia fazer. Se não tem a visão do curso da história, não tem o domínio do curso da história. Ponto final. Ninguém faz aquilo que não sabe fazer. Muito bem. Agora, eu queria lembrar um segundo aspecto. O pessoal tem ideia muito, em geral, tem ideias muito ingênuas a respeito do que seja o comunismo. Eu estudei esse negócio de comunismo durante, sei lá, 40 anos, 50, meio século. E para mim é um enigma até hoje.
tudo no movimento comunista é um enigma, mas tem alguns pontos que para mim são muito claros. Um deles é o seguinte: desde o seu início, o comunismo, o Partido Comunista insiste na importância do elemento clandestino. O Partido Comunista não surge como um partido eleitoral, partido registrado, inscrito, eleitoral, que vai concorrer aos votos. Não. Surge como um movimento clandestino. Mais tarde ele adquire também uma atuação eleitoral, tá certo? Em países, vamos dizer, cuja democracia aceita a presença dele, o que não aconteceu no primeiro dia nem no segundo, certamente. Mas, então ele também pode ter uma atuação legal eleitoral. Porém, o comando do movimento comunista está sempre na parte clandestina. É a coisa mais óbvia do mundo. Você não vai expor, vamos dizer, o coração do seu movimento para que os inimigos o acertem, o atinjam. Tá certo? Não faz isso. Então, eu sei disso porque eu convivi com elementos do comando clandestino do partido. Pessoas, aliás, cujo nome até esqueci, mas que ninguém fora do partido conhecia. E quem estava dentro do partido não sabia o nome dos caras, sabia apenas o nome de guerra. E assim por diante. Ora, mas raciocina um pouco. Se o sujeito tem uma atuação política externa, visível, e tem uma atuação clandestina, tem uma das duas, ou tem as duas. Os que têm só a parte externa não sabem nada, são comandados, não são comandantes. Não é isso? Por exemplo, vários deputados que o partido mandava votar. Não é isso? Sei lá, você vai votar no Alberto Goldman, você vai votar no... Esses não sabem de nada, coitadinho. Esses são pau mandado do partido. Né? Tinha vários desse tipo. Sarney, né? Sarney era um deles, né? Ney Braga era o outro, e assim por diante. Pensa bem, um sujeito que tem uma atividade política clandestina, e não são só os comandantes que têm a atividade clandestina, tem muitos militantes na clandestinidade. Depois, quando o partido se torna ilegal, vão todos para a clandestinidade, é óbvio, né? Ora, se você está na clandestinidade, isso significa que as leis, o sistema jurídico estabelecido, o sistema das normas estabelecidas, para você não vale nada. Você pode até obedecer por uma questão de conveniência, num momento ou no outro, mas você não respeita. Você não sente dever de obedecer àquela coisa. Isso quer dizer que a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, para o militante comunista é tudo bosta. Você está entendendo? Esta é a regra da burguesia, a regra do inimigo. Nós não podemos obedecer à regra do inimigo. Nós podemos, às vezes, nos adaptar a ela quando essa é da nossa conveniência, até para enganar o inimigo. Fingimos que somos democratas, fingimos que queremos a ordem constitucional. Eles vivem fingindo isso. Mas por dentro eles riem, é óbvio que riem. Isso significa que a mente do sujeito, a mente e o coração do comunista, não são regidos pela ordem constitucional, a ordem jurídica existente. Não são. Ele é regido por um outro código, por um outro corpo de obrigações, por outro corpo de valores, está entendendo? Por outro corpo de direitos e deveres. Qual é esse corpo? No caso do comunista, é lógico que é o marxismo. Então, aqui tem o conjunto das leis existentes, que nós tentamos destruir e, ao mesmo tempo, às vezes, fingimos que obedecemos, e aqui tem um artigo que este, sim, nós levamos a sério, e este nós obedecemos. São as instruções que vêm do Comitê Central ou vêm da União Soviética. Porque o Comitê Central dos partidos nacionais era submetido ao governo soviético, ao Partido Comunista da União Soviética. Então, a noção que o partido tem do mundo, esta é a realidade. E este é o código real ao qual nós nos submetemos. E ao outro lado existe o código de fingimento, existe a mentira estabelecida, no qual só a idiota da burguesia acredita, e que nós podemos usar sem acreditar. Tá certo? Isso é assim desde que existe o movimento comunista. E é impressionante o número de direitistas que não sabem que é assim. Eu vou lhe dar um exemplo. Todas as constituições e códigos penais do mundo estão submetidos às leis da lógica.
Se ele viola a lei da lógica, eles não valem. Por quê? É um dos princípios do direito, ad impossibilia nemo tenetro. Ninguém é obrigado ao impossível. Se você tem uma lei contraditória, a lei é impossível de cumprir, então você não é obrigado a cumprir. Onde está isso? Está escrito em alguma Constituição? Não, isso é uma lei da lógica. Todas as constituições e códigos penais e civis do mundo estão submetidas à lei da lógica e não pode violá-la. Agora, gente que nunca estudou lógica e não sabe como a lógica funciona, pega a Constituição, o Código Penal, o Código Civil, e tem aí, vamos dizer, o código máximo que vai reger a sua vida. Ou seja, você está vivendo, vamos dizer, num teatro de fantoches. Você está entendendo? Você está fazendo só o que os cordãozinhos, né, do titereteiro mandam você fazer. Então, isto quer dizer, a validade de uma Constituição depende, vamos dizer, da fidelidade dela a princípios que lhe são superiores. Por exemplo, a lei da lógica, as leis da lógica. Ou, te digo, as leis da aritmética elementar. A Constituição não pode violar a aritmética elementar. Lei não pode violar a aritmética elementar. Por exemplo, uma lei não pode botar lá, sei lá, estabelecer uma multa, tá certo? Cujo cálculo viole as leis da aritmética elementar. Não pode, né? Agora, é só a lógica aritmética elementar? Não. Existe uma coisa que se chama concepção do mundo. Naquilo que você sabe, ou pensa que sabe, a respeito da constituição do universo, do lugar do ser humano no cosmos. Toda a Constituição e todo o Código Penal Civil é baseado nisso. Ou seja, nenhuma Constituição, nenhuma lei penal civil pode ser a lei máxima, nunca. Agora, se você não conhece nenhuma lei acima dela, ela passa a ser a lei máxima para você. E daí você tem uma visão totalmente fetichista da lei, da realidade, do seu país e da sua vida. E isso acontece, te digo, com toda a direita brasileira. Toda ela é assim. Quer dizer, ela tem uma adoração fetichista pelas leis. E ela nem percebe que o outro lado não tem. A esquerda todinha está livre desse culto fetichista, porque o culto fetichista dela é o marxismo, meu Deus do céu. O marxismo nas suas várias versões, que também é uma infinidade de versões. É toda uma confusão, mas essa confusão para eles é sagrada. Mesmo quando elas sabem que os ditames desse código marxista não correspondem com a realidade, eles desprezam a realidade. Porque o código marxista, o código revolucionário, tem como primeiríssima e única lei, na verdade, é o seguinte: tudo que favorece a revolução é bom, tudo que desfavorece é mal. Isso é a regra fundamental do mundo. Por quê? Porque a história humana, na sua totalidade, no entender deles, é o caminho da revolução. Quer dizer, a revolução comunista é a culminação e o topo e o destino final de toda a história humana. Portanto, ela é a chave de tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu foi para preparar o advento do regime comunista. Então, o regime comunista é o princípio e a chave de tudo. Não existe uma realidade superior a isso. Nem a realidade física é superior a isso. Porque a realidade física está submetida ao papel que as coisas físicas têm dentro do processo revolucionário. Tem até um livro da Marlene Chauí que ela explica assim: uma montanha não é um ente físico, uma montanha é um elemento do sistema de propriedade vigente. Até as leis da física estão submetidas às chamadas leis da história. É por isso que eu disse no meu livro Jardim das Aflições, eu disse, o marxismo nunca foi um materialismo. Porque para ele o que está acima de tudo não é a matéria, é a ação humana sobre a matéria. A matéria é apenas uma matéria-prima da ação humana. Então, ora, se a matéria, veja, usando a palavra matéria e forma no sentido aristotélico, a matéria no sentido físico é a matéria no sentido aristotélico
da forma que é dada pela ação humana. Então, como a forma predomina sobre a matéria, é evidente a ação humana, que é o que eles chamam de trabalho, o transformador da matéria, é o elemento ativo e a matéria é o elemento passivo. Então, o ativo predomina. Então, tudo o que os marxistas chamam de materialismo não é materialismo. É um idealismo subjetivo, coletivo e histórico. Espero que tenham entendido isso aqui. Porém, pelo menos aí, os comunistas levam a vantagem porque eles sabem que o mundo das leis é só fantasia, é só mentira, é só teatro de fantoche. Eles sabem disso. E a direita não sabe. A direita leva a sério. Totalmente a sério. Agora, pensa o seguinte, se você quer que as suas leis sejam realmente obedecidas, você tem que entender quais são os princípios que elas obedecem. Se você coloca a lei como se fosse o princípio máximo, ela já está desobedecida na mesma hora, já se desmoralizou, porque já virou um treco totalmente vazio. Por exemplo, eu já assinalei aqui, né, coisa que tem na nossa Constituição, todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Como você pode assegurar a saúde? Como uma lei pode dar saúde para você? Se dissesse assim, todo cidadão brasileiro tem direito à assistência médica, falar, isso sim, isso nós podemos garantir. Mas a saúde, a saúde é um elemento da realidade física, meu Deus, sobre o qual nós não temos poder. O redator da Constituição não tem poder sobre a realidade física. Outra coisa, os deveres de entidades abstratas. É dever da sociedade. O que é isso? Se a sociedade não cumpre, se existe um dever, o não cumprimento do dever deve implicar numa punição, num castigo, num dano qualquer. Se a sociedade não cumpre o seu dever, quem vai castigá-la? Alguém de fora da sociedade? Vai vir um anjo, vai vir um extraterrestre, um ET, não é isso? Um cara do planeta Marte para castigar a sociedade humana, ou ver um cara do estrangeiro. Quer dizer que a frase é absurda. A sociedade não tem deveres, meu Deus do céu. A sociedade é o campo no qual as pessoas e grupos têm deveres. Umas para com a sociedade, não, umas para com as outras. Você não pode ter um dever para com a sociedade. A sociedade não pode ter um dever e você não pode ter um dever para com a sociedade inteira. São coisas absolutamente ilógicas. Agora, se isso está escrito na lei, essa lei não vai ser cumprida. Essa lei vai ser uma palhaçada. Ninguém vai levar isso a sério. Então, se fizer uma revisão lógica da nossa Constituição, bicho, aquilo não serve nem para usar de papel higiênico. Agora, mas é a única lei que nós temos. Não adianta você apelar a essa Constituição, porque o outro lado não a leva a sério. E ele está certo de não levá-la a sério. Ele sabe que uma Constituição não é um termo final. Não é um princípio geral universal. Não. Ela é uma consequência. Uma consequência lógica de um princípio universal que está mudado muito antes, se aqui está. Então, tem que descobrir. Por isso que eu digo que o movimento político tem que começar com a discussão entre intelectuais durante muitos anos para eles se acertarem com relação a esses princípios universais. Claro que pode haver divergência com relação aos princípios universais, mas eles têm que ser expressáveis, você tem que poder dizê-los para poder discutir. Por exemplo, alguns vão tomar como princípio universal que os 10 mandamentos. Você pode aceitar, mesmo que não é religioso, pode aceitar que os 10 mandamentos são o princípio organizador da vida humana. Eu já dei aula sobre isso, eu já disse. Os 10 mandamentos não têm um sentido normativo, têm um sentido ontológico. Então, por exemplo, quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, não quer dizer que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer que efetivamente você ama a Deus sobre todas as coisas, ainda que você não o saiba. Porque você sempre vai amar mais aquilo que lhe parece melhor. O que é o melhor? O melhor do melhor do melhor do melhor. É o superlativo. Não é isso? É como na língua árabe, o famoso Allahu Akbar. Né? O que quer dizer Akbar? O pessoal traduz como Deus é grande, mas não é isso que quer dizer.
Se você estudar, você vai ver que grande é Kabir. Akbar é maior do que o maior. É a única maneira de traduzir. Então, se ele é maior que o maior, ele é inconcebível. Ele só pode ser pensado assim, por um superlativo do superlativo, sendo como uma assíntota, a curva que vai se aproximando da reta, mas não alcança. Isso quer dizer que, qual é a obrigação? Nós temos que estar continuamente pensando o que é o melhor do melhor do melhor. Está entendendo? E a sua compreensão do melhor do melhor do melhor vai então determinar a sua compreensão de tudo mais. Mas olha, no fundo não é isso que todo mundo faz, sabendo ou não? Quem não sabe que tudo que é bom tem outro melhor? Né? Só se for o Eric Jacquin, o cozinheiro, que diz: se é bom não tem melhor. Bom, é um modo de dizer. Mas ele quer dizer que o que ele chama de bom é o melhor do melhor. É isso que ele está dizendo? Não é isso? Então, você entende que tudo que você... Só existem duas maneiras de você falar de Deus. Ou você fala no superlativo ou você fala no negativo. Quando você vai dizer o que Deus é positivamente, você vai ter que usar o superlativo. O maior do maior do maior do maior do maior. Ou então você vai usar o negativo. Dizer, Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é aquilo outro. Né? Se você disser, por exemplo, Deus é bom, dizer, não, bom é o seu Zé Maneta, Deus é muito mais do que isso. Então você fala, teologia positiva e negativa, não é isso? Apofática e catafática. Então, só existem essas duas maneiras. Não existe uma teologia, como é que se diz, objetiva, que diz as coisas exatamente como elas são. Não é possível. A linguagem da teologia é necessariamente apofática ou catafática. Quer dizer, ou é superlativa, e é uma assíntota, ou então é negativa para separar Deus daquilo que não é Deus. Está entendendo? Então, alguma concepção desse tipo todo mundo tem. O marxista não permite que a sua concepção do melhor vá além da ideia que Marx tinha da história. O que mostra que todo comunismo é um negócio limitado desse tamanho. Porque apenas a concepção da história humana é uma concepção muitíssimo relativa e, mais ainda, é uma concepção toda baseada num elemento único, que é o trabalho humano. Não tem mais nada. A única realidade que ele encara é o trabalho humano. Não tem. Existe, por exemplo, a física marxista? Não existe, gente. Então fala que é materialista, fala, quais são as suas concepções físicas? É igual a do Einstein, é igual a do Heisenberg, etc. Não tem uma marxista. Tentaram fazer, mas deu errado. O Engels tentou fazer, no Dialeto da Natureza, que é um livro que a gente dá risada até hoje, que é tanta besteira. Nenhum cientista jamais levou a sério aquela porcaria. Então, o marxismo é uma concepção maior do que a do direito burguês, tá? Claro que é. Ele transcende o direito burguês. Por quê? Porque ele entende as bases econômicas e sociais da onde sai o direito burguês. Então ele entende quais são os interesses que estão em jogo no direito burguês. E o direito burguês nada fala sobre isso, ele esconde isso. Né? Então, ele é maior do que o direito burguês, mas ele não é maior de tudo. Ele é grande, mas é dois, tá entendendo? Então, para além do marxismo, existem concepções infinitamente maiores, que estas sim podem ser a base, o princípio universal sério para a interpretação das leis, da Constituição, das leis, etc, etc. Se a pessoa não tem esses princípios na cabeça, ele só vai falar besteira. Você está entendendo? Quer dizer, a impossibilidade de o sujeito subir até os princípios universais reais, a incapacidade de raciocinar, apreender algo dos princípios fundamentais e deduzir dele a verdadeira ordem que deve imperar abaixo disso, torna o sujeito um ditador. Faz dele o postulador da norma fundamental. E, às vezes, fala de cultura doméstica. A pessoa não for educada suficientemente, né, pela mãe. A mãe não ensinou, por exemplo, aquilo que você pega, você tem que guardar no mesmo lugar que você encontrou. Não é isso? Ela não ensinou essas coisas para ele. Sabe por quê? Né? Porque se cada vez você pega, você deixa a coisa no outro lugar, quantos lugares você precisa ter na memória para você achar o que você quer? Se você olha, aqui tem essa caneta. Então sempre que eu pego, eu guardo aqui. Eu sei que ela está aqui.
Agora, se cada vez que eu pego, eu deixo num lugar, quantos lugares eu preciso lembrar para poder saber onde está a caneta? Então não é nem uma questão de moralidade, é uma questão de lógica, de questão simples de unificar, dar unidade ao pensamento e à ação. Então isso é o que é filosofia? Unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Então você tem que guardar as coisas no mesmo lugar. Por quê? Porque daí você não precisa ter uma lista de lugares na sua cabeça. Ah, eu posso ter deixado na gaveta, eu posso ter deixado na geladeira, eu posso ter deixado na esquina, eu posso ter deixado na casa do Zé Mané. Não precisa fazer isso. Eu sei, eu voltou a caneta está aqui. Está aí no tinteiro. Pronto, acabou. Está entendendo? Esse tipo de educação as pessoas não recebem em casa no Brasil. E sabe por que não recebem? Eu vou dizer. O brasileiro não gosta dos filhos. O brasileiro tem vergonha dos filhos. O que o sujeito mais teme é o seguinte, que o filho faça passar vergonha, que o filho faça alguma coisa que o faça passar vergonha. Então é o seguinte, primeiro, você não tem orgulho do filho? Se você não tem orgulho do filho, você já está treinando o cara para ser um idiota, porque ele já está treinando, você só vai me fazer passar vergonha. Ora, quantas vezes na vida o filho faz o sujeito passar vergonha? 1, 2, 3? Quando chegou na terceira, você não aguenta mais. Então, em geral, isso é uma raridade, o filho fazer você passar vergonha. Então, eu fico horrorizado de ver o modo como as pessoas tratam os filhos. Eu sempre ficava horrorizado com isso no Brasil. Era muito grito. E eu sempre disse para todos, não grite com as minhas crianças, senão eu vou gritar na sua orelha. Eu não grito com ele, como é que você vai gritar? Seja educado com os seus filhos, seja gentil. É uma coisa muito simples. Quantas pessoas eu sei, que eu conheço, que praticam isso? Sei lá, 1 ou 2. Não mais do que isso. A maioria acha que é dever dele. Se aquele negócio. Eu sou de tirar isso da Bíblia. Tem que tratar com a vara. Opa, com a vara se for um homem de 1,90 m. Agora vai pegar um bebê e bater nele com a vara? Pô, tem vergonha? É claro que se você ficar sabendo que o seu filho, estuprou a filha do vizinho, menina de 14 anos, você tem que ir com a vara em cima dele, tem que bater, porque é um filho da puta mesmo. Mas as coisas simples que criança faz, os errinhos simples, que não são pecados, não são crimes, não são nada. Você já vai com a vara em cima? Você quer mostrar que você é o gostosão? Eu nunca tive que mostrar para os meus filhos que eu sou o gostosão. Nunca fiz nada para exibir força para eles. Se for precisar exibir força, eu exibo para um cara do meu tamanho, pelo menos, Agora, para um bebê, grande porcaria, Então, essas coisas, a falta de educação doméstica já desarticula a mente das pessoas desde pequenininho, tá entendendo? Quer dizer, eu já expliquei, no curso de psicologia expliquei, o pai é o símbolo da ordem, a mãe é o símbolo da vida, da força. Se neguinho que não tem mãe, ou que a mãe dele é ruim, ele fica covarde. Neguinho que o pai dele é ruim, ele fica confuso e entra na ilegalidade. Então é simples. Por que a mãe é a vida? Oh, meu Deus do céu, quem botou sangue em você? Foi a mãe, não foi? Então ela te deu a vitalidade, a força física, meu Deus do céu, vem dela, não é do pai. O pai está te dando, por exemplo, ele dá o dinheiro que sustenta você. Então o que é o dinheiro? É um aspecto da ordem social, ele está inserindo você na ordem social. Está entendendo? É outra coisa completamente diferente. Então, o pai representa a razão e a mãe representa a força, a vida. Então, a pessoa pensa que é o contrário, que o pai é a força. Fala, você está doido? Só se for, eu ouvi falar do sujeito que casou com o outro e pediu auxílio maternidade. Pode ser, tudo pode acontecer. Então, veja, essas coisas, por exemplo, essa coisa do pessoal que diz que não, temos que acabar com os estereótipos sexuais, porque isso prejudica os transexuais. Mas se não existisse estereótipo sexual, como é que o sujeito ia querer mudar de sexo? Se não tem estereótipos, se os dois sexos são iguais, então tanto faz, você está nesse ou está no outro, você não vai nem perceber a diferença. Então a existência de estereótipos é uma coisa básica.
em toda a imaginação sexual, né? Inclusive a do transexual. Ele quer mudar de sexo porque ele viu a pessoa do outro sexo e achou mais bonito. E achou melhor para ele. Se ele não tivesse visto, ele não ia ter essa ideia. Mas as pessoas dizem isso assim: precisamos exterminar os estereótipos sexuais para defender os transexuais. Como? Isso aí é digno do Celso de Mello, meu Deus do céu. Ele não falou isso, mas é um raciocínio do mesmo tipo. Gente, então, seguinte. O problema do Brasil não é o comunismo, não é a esquerda. O problema do Brasil é muita burrice, gente. E a burrice leva as pessoas para o crime. Eu falei para vocês do amiguinho que o Pedro tinha quando era criança, e dizia assim: eu sou burro com muito orgulho. Daí depois ele arrumou um emprego de aviãozinho no Rio de Janeiro, morreu baleado pela polícia, com 14 anos de idade. Isso é o Brasil, gente. Tá bom? Então, até daqui a pouco. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Curtam, comentem, quem não for inscrito ainda, se inscreva no canal e ajude a divulgar o conhecimento e, com isso, preservar a memória do professor Olavo de Carvalho. Muito obrigado a todos. Curtam, comentem, compartilhem. Vamos lá, pessoal. Valeu! E aí, pessoal, tranquilo? Então, se inscrevam no canal, comentem, curtam, compartilhem. Isso ajuda bastante o nosso canal. Quem quiser ajudar a gente de outra forma, os links estão aí na descrição do vídeo. Temos Apoie-se, tem o apoio coletivo e também quem quiser ser membro ou participar da nossa vaquinha. Sigam nas redes sociais, os links estão aí na descrição do vídeo. Então é isso aí, sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, fiquem com Deus. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, a gente ainda quer fazer o sorteio das 3 canecas do professor Olavo de Carvalho aqui no nosso canal. Mas para isso a gente tem que chegar a 120 mil inscritos no canal. Então compartilhe, comente, curta. Mande nosso canal para os seus amigos, parentes, para todo mundo se inscrever e a gente chegar a 120 mil inscritos. Apoie o nosso canal, quem tiver condições, para a gente continuar aí no YouTube, no Telegram e também no Instagram e Twitter. Sempre trazendo conhecimento e falando a verdade aí para todo o Brasil e para o mundo. Valeu, tamo junto. Fique com o vídeo. Forte abraço. Deus, pátria, família e liberdade. Valeu!